bombeiros, para emergências é o 193. Sim, esse 193, nós sabemos que existem pessoas que, como é que eu vou te dizer, que fazem coisas em termos de brinquedo, coisa assim, eu estou falando no trote. Vocês têm muito disso, ainda existe muita gente ligando para o corpo de bombeiros para passar trote? Existe, é uma triste realidade, ainda é uma triste realidade. No passado, é certo que no passado aí a gente teve um volume de ligações que chegavam para nós extremamente alto, né? Chegar a computar numa tarde de sábado, por exemplo, 500, 600 ligações no 93, todas elas sem nenhum sentido, sem nenhum objetivo concreto, real. Hoje diminuiu, reduziu, mas ele está presente, e é algo que a gente acompanha, a gente percebe nos demais serviços de emergência da cidade, também a gente conversa sobre isso, que é uma coisa que parece que ela é permanente, né? Parece que enquanto houver o telefone e a possibilidade de contato, ela vai estar presente, porque as pessoas não se conscientizam. Isso é triste, isso é muito triste, porque eu coloco da seguinte forma: em um outro momento estava conversando com um grupo de alunos de uma escola, depois de uma palestra, onde eles ficaram bastante curiosos com a forma como eu abordei a questão do trote 93 ali. E eu comecei a comentar com eles o seguinte, aquilo que eu já tinha colocado na palestra, mas que eu enfatizei ali. Eu coloco sempre da seguinte forma: o que eu não quero para mim, não quero para os outros. Exatamente. Aí eu estou lá com uma emergência familiar, por exemplo, um familiar meu caído, ele foi vítima de choque elétrico, foi vítima de mordedura de um animal, foi vítima de atropelamento, a criança, o filho meu na frente da minha casa, tá? E eu estou tentando contato no 193, porque só tem uma linha, 193, e eu estou tentando contato para chamar, pegou fogo na minha casa, e eu estou tentando chamar os bombeiros pelo 193, e eu simplesmente não concluo a ligação, não efetivo a ligação, porque a linha está ocupada. E aí quem é que está ocupando essa linha? É uma emergência, uma necessidade real de alguém por aí? Não, é uma criança, às vezes, infelizmente, um adulto, né, brincando no telefone 193, passando informações infundadas ou errôneas, lá tentando levar os bombeiros para um deslocamento sem que exista essa necessidade, mas só que nesse momento tem alguém lá precisando do socorro. Isso aí já aconteceu. Isso já aconteceu, por vezes já aconteceu, da pessoa reclamar depois que tentava o telefone sempre ocupado, e porque a gente tem um BINA lá, vai registrando, vai mantendo na memória um limite X de ligações, sempre as mais recentes vai ficando na memória. E a gente consegue fazer a busca no BINA, a gente consegue também até contato com a empresa de telefonia, confirmar isso, né, se caso fosse necessário, que o telefone está sendo ocupado, geralmente de um ou outro telefone ali, naquele momento costuma ser sempre o mesmo, ou é na soltada do colégio, ou é no início das aulas, ou é no intervalo das aulas, ou que é os momentos de maior incidência. E a gente constata ali que o telefone estava ocupado porque alguém estava brincando. E aí eu pergunto para a criança ali, perguntei ali para o grupo se eles gostariam de passar por uma situação como essa. Então assim, começa que a gente pergunta, quem é que passa trote? Ninguém passa. Claro. E a criança principalmente, assim. Ninguém passa. Só que aí a gente sabe o que acontece, então a gente procura estimular que a pessoa não precisa se expor e dizer, não, eu faço isso, não precisa, basta que ela se conscientize, que ela possa entender que daqui a pouco ela própria pode precisar desse telefone e está ocupado. Então, se conscientize e vá mudando o comportamento, e que isso seja assim, permanente, o princípio da bola de neve, né? Então assim, eu vou passando para um outro e esperando que essa pessoa continue, né, essa corrente aí. E até que a gente não tenha mais o trote. Eu próprio já passei por uma situação dessas na rua, estava paisando, passando com a minha moto pelo local, atendi um acidente de trânsito, e eu levei em torno de 8 a 10 minutos para conseguir efetivar a ligação para o quartel lá, porque tinha um grupo de meninas de uma escola, um grupo de meninas de uma escola, brincando no telefone, assoprando, dizendo palavras de baixo calão, esse tipo de coisa assim. Então isso é triste, isso é um problema de segurança pública. Sim, e vocês têm, depois que acontece, por exemplo, se vocês identificam o trote, é feito alguma coisa ou não tem alguma coisa que seja feito nesse sentido? Uma vez identificado o trote, a pessoa que está passando o trote, né, isso aí pode ser feito uma ocorrência policial, ela pode ser responsabilizada por isso. E é claro que os menores, né, são inimputáveis, mas aí tem a questão dos pais que respondem por elas e tudo mais. O fato é que eu acredito ainda, sou pai, tenho
meninos na escola, tem um menino que está indo para a escola daqui a pouquinho, e eu procuro trabalhar a cabeça deles para que eles não façam, porque até mesmo meus filhos podem fazer isso, se eles não forem educados, precisam ser educados em casa. Mas eu ainda acredito que mais vale conscientizar as pessoas do que punir as pessoas. Está certo que algumas pessoas só conseguem se conscientizar a partir do momento que passam a sentir de alguma forma. Sim. Tá? Então, mas existe artifício, existe dispositivos sim que podem enquadrar essas pessoas. Essa é algo que a Polícia Civil, assim como a própria Brigada Militar no seu segmento Polícia Militar, pode dar o devido encaminhamento. Nós, o Corpo de Bombeiros, nós não temos como encaminhar essa ocorrência, porque trata-se de uma coisa policial, então a gente chama para o local, né, a Polícia Militar que dá devido encaminhamento para a ocorrência. Né? Mas é possível enquadrar. E o efetivo de vocês? Disseste que vocês respondem por quantos municípios, tu disse? São 14 municípios. 14 municípios. O efetivo de vocês demanda para todos esses 14 municípios, ou vocês estão com defasagem de efetivo? A questão do efetivo da Brigada Militar é público, isso aí é notório, é alvo de notícias na 0 Hora, na RBS TV e assim por diante, que está em constante renovação por parte do governo do estado. Eles estão sempre lançando mais gente, agora mesmo tem uma turma se formando, mas tem aqueles que estão se aposentando. Então a gente tem uma defasagem conhecida, histórica, tá? Mas que, graças a Deus, é compensada pela capacidade técnica do pessoal e a vontade no exercício da função, né? Trabalhar, porque é mais do que uma profissão, na verdade, é uma paixão, né? Lógico, costumo dizer que é uma paixão. Agora, em termos de área, realmente é uma área grande, o efetivo está todo sediado em Pelotas, e as ocorrências desses municípios é destinado e despachado daqui para o local, para atender a ocorrência. O número de ocorrências fora do município ele é relativamente reduzido, talvez até porque as pessoas cuidem um pouco mais da prevenção, algo que a gente busca aqui em Pelotas também, porque sabe que não tem uma resposta imediata, ele vai demorar em função do deslocamento. E tem uma situação de que, de uma forma ou de outra, a gente sempre consegue dar início ao combate por telefone, a partir de orientações pela unidade de polícia militar no local. A gente faz contato por telefone, consegue mandar para o local, solicitar o apoio para que desloque para o local uma equipe do pessoal, para que eles consigam de alguma forma orientar, conduzir, mas considerando a área que é grande, na verdade o nosso problema não seria em números de efetivo, mas seria em distância, né? Distância mesmo, sim, tempo de resposta. Eu tenho mais perguntas para fazer aqui para o Sargento Giovanni, mas nós precisamos ir para um pequeno intervalo para os nossos